pelos 72 anos de exercício no bem do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, o nosso Cantinho de Jesus. Chegamos a 72 primaveras, acompanhadas de verão, outono e inverno. Não queremos nessa celebração olvidar das dificuldades encontradas nesse caminho. No entanto, não podemos deixar de expressar por cada desafio superado e cada vitória na construção da solidariedade do grupo que amadurece a cada ano a nossa mais profunda gratidão. Não somos muitos, milhões, somos um grupo de espíritos dos dois lados da vida que se sintonizaram e criaram laços afetivos enquanto exerciam a caridade aqui nesse cantinho. Muitos passaram por outro lado da vida e, na medida de suas possibilidades, continuam a nos enviar notícias e ainda nos auxiliam nos trabalhos. Outros ainda, com uma fidelidade à causa, permanecem nas reuniões online, nas elaborações de estudos, nos trabalhos de assistência, nas preces e nas vozes do coral que nos emocionam pelo WhatsApp. O Cantinho de Jesus é essa corrente de vibrações positivas que se torna fonte mantenedora do bem que praticamos através do Centro Espírita Manuel Maria da Silva. A todos que trabalham ou que frequentam nossa casa, que conhecem nossas atividades ou que simplesmente já ouviram falar, ou que por algum motivo hoje estão presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Então, a glória de Yahvé há de revelar a toda a carne, de uma só vez. O verá, pois a boca de Yahvé o afirmou. A quem comparar Deus? E que imagem podereis dele fazer? Elevai os olhos para o alto e vede. Quem criou esses astros? É ele que faz sair de suas estrelas em número certo e fixo. A todos chama pelo nome. Tal é seu vigor, tão grande a sua força, que nenhum deles deixa de apresentar-se. Trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1, 5, 18 e 26 da Bíblia de Jerusalém. E nas vibrações dessa leitura, conduzindo os nossos pensamentos a Deus, que a todos e a tudo criou, e a Jesus que nos reuniu em família, rogamos as inspirações do alto, ao ponto de nos tornarmos sensíveis ao conhecimento ministrado nesta noite, que com o coração repleto de gratidão por essa casa de amor, nós trabalharemos para colocá-los em prática no cotidiano de nossas relações. Permita, Pai, que estejamos vigilantes para aproveitar toda e qualquer oportunidade de desenvolvimento do amor em nós e o domínio de nossas más inclinações até vencermos os nossos vícios morais. Que assim seja. Para melhor elevarmos nossas vibrações, nas paragens prateadas, nós ouvimos seu chamado, convocando nosso povo a grande missão levar. O Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho
fortalece a nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. A nossa fé. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo incende sulle ferite e le porte via. La voce di Maria, dolce melodia,
che si porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione della sua protezione per la vita mia. La pace di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che si fa cantare, sei la mamma mia. A voz de Maria, minha alma anestesia, como bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Le mani de Maria sopra l'anima mia, santa benedizione la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che si fa cantare, sei la mamma mia. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Caminha iluminando, leva contigo amor, ternura e alegria. Por onde fores, deixa o sorriso da esperança, a certeza e a confiança que a vida segue. Além das estrelas do infinito firmamento, cativa amizades, são viajores como tu, irmãos e peregrinos, além do tempo,
Irmãos e peregrinos além do tempo, já aprendestes os ensinamentos, pratica os bons exemplos de Jesus. Recebeste a tua luz, ilumina os caminhos, clareando os corações com a tua luz. Além das estrelas do infinito firmamento, cativa amizades, são viajores como tu. Irmãos e peregrinos além do tempo, irmãos e peregrinos além do tempo, já aprendestes os ensinamentos, pratica os bons exemplos de Jesus. Recebeste a tua luz, ilumina os caminhos, clareando os corações com a tua luz. Com a tua luz. Obrigada, Fred, por enaltecer ainda mais nossa modesta celebração. Com o coração em festa, representando todos os palestrantes da casa desde a sua fundação até os futuros oradores que por certo virão, tenho a alegria de chamar Delano Fontes, que dará voz ao profeta Isaías essa noite, falando sobre a primeira revelação, o profeta Isaías. Delano, é com você. Muito obrigado, Tatiana. Agradecemos ao Fred pelas belíssimas melodias que veio justamente a serenar os nossos corações. Agradecendo a Deus por esta oportunidade, a bênção da vida, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, ao anjo Ismael, guia e protetor de nosso Brasil, a espiritualidade benfeitora e amiga do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, que completa 72 anos, levando a bandeira do Espiritismo ao consolo, à acolhida a inúmeros corações. Agradecendo a oportunidade desta noite e a todos que nos encontramos aqui conectados. A primeira revelação de Deus. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que traz o título Eu não vim destruir a lei, no item de número 6, nós vamos encontrar uma colocação muito importante para as nossas reflexões. O codificador, Allan Kardec, irá afirmar que a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Jesus. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus aos homens. Mas não está personificado ou personificada em ninguém, porque ela é o produto do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Quando trabalhamos essas reflexões propostas por Allan Kardec, nós vamos fazer uma consideração.
Jesus representando a segunda revelação. E dentro do ensinamento dado pelos Espíritos, como o guia, o protetor da humanidade, o evangelista João, no seu capítulo 18, versículo 37, irá afirmar uma colocação do próprio Cristo quando ele assim o diz a Pilatos: vim ao mundo dar testemunho da verdade. É muito importante trabalharmos este conceito, verdade, sendo Jesus o Cristo planetário, estando entre nós, dando continuidade e desenvolvimento à lei e os profetas, conforme coloca Mateus no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 17, Jesus não poderia edificar e complementar um ensinamento e exemplificar dentro daquilo que não seria verdadeiro. Entendemos com isso que Jesus edifica a segunda revelação numa base amplamente consistente, sustentada a primeira revelação. Se a doutrina dos espíritos, conforme no dizer de Allan Kardec, compreende o ensinamento dado pelos espíritos, e este ensinamento nós o temos nas 5 obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese. Lembremos que a segunda revelação, embora esteja personificada em Jesus, compreende-se como corpo de sua doutrina todo o Novo Testamento, os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Partindo dessa lógica, vamos compreender, então, que se Allan Kardec coloca que a primeira revelação personifica em Moisés, lembremos, no ensinamento de Jesus, eu não vim revogar ou destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, desenvolvê-la, a lei e os profetas. Então, obviamente, a primeira revelação está trabalhada e solidificada em todos os livros que compõem o Antigo Testamento. E aí, hoje, bom, tranquilo, né? Parece que o Zoom saiu. Hoje, eu vou voltar um pouquinho, parece que o pessoal acho que não pegou. Não sei se o áudio desligou, o que aconteceu. Nós estávamos trabalhando que se a segunda revelação personificada em Jesus, o seu corpo de doutrina está nos 27 livros que compõem o Novo Testamento, da mesma forma que a codificação espírita se fundamenta nas 5 obras da codificação, a primeira revelação de Deus, e que Jesus, no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, revela-nos que veio dar continuidade e desenvolvimento à lei e os profetas, a primeira revelação se estende a todos os livros que compõem o Antigo Testamento. E dentro desses livros, nós faremos hoje uma pequena reflexão em torno do profeta Isaías. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Quais eram suas características? Qual foi o objetivo dos mesmos estarem trazendo, nas mais diversas etapas pelas quais eles viveram, no encaminhamento dos israelitas, do povo hebreu, para solidificar o monoteísmo na terra, e aí entra uma característica geral, tanto da lei quanto dos livros do Velho Testamento,
para que nós possamos ter uma visão ampla, é solidificar, consolidar o monoteísmo no planeta em que nós habitamos. Hoje parece algo simples, quando falamos do Deus único, mas lembramos que as etapas que nós fomos vivenciando ao longo dos milênios não foi tão fácil para chegarmos nos dias atuais. E Isaías foi um destes profetas. E os sinais que caracterizam o verdadeiro profeta, conforme irá nos afirmar Erasto, em uma mensagem no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do item 9, são espíritos muito avançados. Pois que, para fazer com que a humanidade avance moralmente e espiritualmente, é preciso o exemplo e o ensinamento de espíritos experientes, já burilados, já talhados no campo de suas evoluções. Isaías é um desses espíritos. E veio à Terra com um objetivo de fazer com que nós, seres humanos, buscássemos a fidelidade, o comprometimento e o envolvimento cada um de nós devemos ter em relação a Deus. Não somente Isaías, como todo o Antigo Testamento. Bom, para adentrarmos no Antigo Testamento, nós vamos trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz. Dentro do capítulo 7, Emmanuel propõe o título O Povo de Israel. O subtítulo, O Judaísmo e o Cristianismo. E Emmanuel irá nos dizer que os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas, simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Eu vou repetir essa colocação de Emmanuel. Este livro, A Caminho da Luz, ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira no final dos anos 30 do século passado. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Quando Emmanuel fala hebreus, ele está falando dos israelitas. São sinônimos, para que nós possamos compreender. Então, quando eu falar aqui hebreu, israelita, são sinônimos. Ok? E essa fala de Emmanuel é importante, tendo em vista a grande dificuldade de nós, vamos falar espíritas, de abrirmos os livros do Velho Testamento, fazermos uma leitura, quiçá, penetrarmos em um estudo sistematizado em relação a esses livros. E aí vem essa pergunta. Você, nós, temos o hábito de abrirmos a Bíblia ou um livro, compreende os textos do Novo e do Velho Testamento em nossos lares? E fazermos uma pequena leitura, uma pequena reflexão? Quantas vezes, nessa atual existência, nós já abrimos o exemplar da Bíblia e lemos e estudamos um dos livros do Velho Testamento? E cada um faça a sua reflexão. Daí, muitos vão dizer assim: quando eu abro,
do Novo Testamento, eu tenho dificuldade para entender, para compreender. O Espiritismo ele vai nos apresentar chaves que nos propõem penetrar e extrair destes textos as lições morais, contextualizando-as para a nossa atualidade. Bom, o que Emmanuel está nos revelando é a dificuldade de nós, seres humanos, penetrarmos no entendimento, na compreensão, na essência da mensagem, tanto da lei quanto dos profetas, dos livros sapienciais, dos livros históricos que constituem o Antigo Testamento. Mas Emmanuel continua. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível, de crença e de beleza. É por isso que, a par do Novo Testamento, o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. É uma mensagem belíssima para que nós possamos iniciarmos uma pequenina reflexão em torno dessa temática proposta e que parabenizamos pelos 72 anos desta casa, Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus, a primeira revelação. Quem foi Isaías? Foi um profeta que viveu mais ou menos por volta do ano 765 antes de Cristo e que veio desencarnar, conforme alguns historiadores, mais ou menos no ano 681 antes de Cristo. Isaías foi convidado pelo Alto a levar a mensagem de fazer com que o povo hebreu, que estava se afastando da essencialidade do comprometimento que eles deveriam ter em relação ao monoteísmo, mais ou menos por volta do ano 740. Então, os historiadores vão colocar para nós que, com a idade de 24 para 26 anos, ele inicia a sua missão. E Isaías tinha como profissão escriba. Era um escriba. Significa que ele tinha um conhecimento de leitura, da escrita e dos livros que, naquela época, já existiam e que compunham o que nós compreendemos hoje, alguns livros do Velho Testamento. Como, por exemplo, o Pentateuco mosaico, o livro de Josué, o livro de Juízes, primeiro e segundo livro de Reis. E Isaías viveu numa época bastante conturbada. Nascido no reino de Judá e sendo chamado, convidado a levar a mensagem e fazer com que os israelitas atendessem ao apelo de viverem na prática e na busca do Deus único, para que eles deixassem a idolatria. Porque essa época em que Isaías viveu, ele reencarna ou encarna em um período em que as tribos de Israel, e aí tem uma temática que nós vamos convidar a todos para o sábado, onde estudaremos Jacó e as tribos de Israel. No primeiro livro de Reis, no capítulo 12, há um grande conflito entre essas tribos. Conflito de natureza político-religiosa. E ela se divide. 10 vão para o chamado Reino do Norte. 2 vão para o chamado Reino do Sul. As 2 que vão para o Sul, que foi aonde Isaías encarna ou reencarna, foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Lembrando
que da tribo de Judá e de Benjamim, mais ou menos 200 anos depois de Isaías estar fisicamente, inicia o judaísmo na terra, para conservar não somente os textos das Escrituras Sagradas, como também para consolidar a mensagem do Deus único. E o livro de Isaías traz inúmeras particularidades, como, por exemplo, no capítulo 8, versículo 1 a 4, alguns historiadores vão colocar que ele fora casado e tinha 2 filhos. Já outros historiadores vão dizer, conforme colocou Emmanuel naquela mensagem que nós lemos agora, que ali Isaías está falando de um simbolismo e que se faz necessário decifrar o objetivo pelo qual ele está colocando. Então, não podemos afirmar 100% que Isaías fora casado e pudesse ter filhos. E há muitas contradições do ponto de vista interpretativo. Um exemplo que nós vamos dar. Alguns irmãos nossos, protestantes, vão dizer que o livro de Isaías, pelo fato de ter 66 capítulos, ele compreende os 66 capítulos que há em todo o livro sagrado, Novo e Velho Testamento. Então, vejam bem, é uma interpretação equivocada, vamos dizer assim. Por quê? Porque lembremos que a mensagem da primeira, da segunda e da terceira revelação abrange a universalidade de todos nós, que somos espíritos, e que estamos vivenciando uma experiência no plano físico para evoluirmos, para progredirmos, para nos iluminarmos em direção ao alto. Então, a mensagem de todo o texto sagrado é para os espíritos. Embora, dentro de alguns contextos, do ponto de vista cultural e de eras e de ciclos pelos quais a nossa humanidade passou, havia uma necessidade de centralizar esses ensinamentos em um povo, no caso, os hebreus. Foi o contingente de espíritos que recebeu esta missão de revelar e de fazer, através da semeadura, no seio das massas, a mensagem do Deus. Então, vejam bem, por que é uma interpretação equivocada dos nossos irmãos protestantes? Porque na Bíblia protestante nós temos 66 livros, mas na Bíblia católica nós temos 73 livros. Como é que fica isso? Daí o cuidado que nós temos que ter quando trazerem até nós informações ou lermos informações se nós não tivermos uma análise. Pois bem, lembrando que esses 66 livros compostos pelo profeta Isaías, veja bem, 66 capítulos, não quer dizer, conforme os nossos irmãos protestantes, eles vão abarcar toda a Bíblia. Por quê? Porque a divisão por capítulos e versículos, ela vai iniciar a partir do século IX, da era cristã. Então, não havia a época de Isaías, a época de Jesus e a época em que foi trabalhada a Vulgata, a tradução da Bíblia grega para o latim, pelo nosso querido irmão Jerônimo, não havia divisão em capítulos e versículos. Isso veio séculos depois, a partir do século IX da era cristã. E como nós vamos entender isso? Quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 4, dentro do versículo 17 a 21, nós vamos ver Jesus na cidade pequenina de Nazaré.
dentro da sinagoga, num dia de sábado, o sol irradiando com toda a sua força. Jesus ali, presente, alguém vem e lhe entrega os rolos do profeta Isaías. À época de Jesus, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje, isto é, de termos os livros, de abrirmos os livros e procurarmos por capítulos e versículos. E quando se entrega esse rolo, que eram os pergaminhos, Jesus, desenrolando os rolos, ele vai ler o que compreendemos hoje ser o versículo 1º e 2º do capítulo 61 do profeta Isaías. E o que está escrito no capítulo 61, versículo 1 e 2, e que Jesus leu naquela manhã na cidade de Nazaré, no dia de sábado? O Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova. Veja bem, boa nova significa evangelho, boa notícia. Lá, conforme algumas traduções, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21, nós encontramos, em vez da boa nova, a palavra evangelho, conforme as traduções. A curar os quebrantados do coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos e proclamar o ano de graça ao Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que Jesus leu em um sábado na cidade de Nazaré. E após ler, Jesus interpreta dizendo: hoje cumpriu-se para todos esta profecia. E aí vocês imaginam o reboliço que foi por causa de alguns sacerdotes e de alguns judeus mais radicais ao ouvir Jesus dizer isso. E logo em seguida ele terá a oportunidade de dizer, conforme registra o evangelista Lucas: provavelmente citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E aí ele dirá: um profeta não é bem aceito em sua terra. Assim foram os profetas do Antigo Testamento. Da mesma forma que Isaías, na sua época, não foi bem visto e bem aceito pelos seus irmãos da etnia. Porque o objetivo do profeta Isaías e de todos os profetas era fazer com que nós, seres humanos, abrangendo agora pelo entendimento espírita a mensagem de cunho universal, extirpar, eliminarmos a idolatria e termos um melhor envolvimento, fidelidade a Deus. Muitos poderão dizer assim: Adelano, eu não sou idólatra, eu adoro a Deus, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Será? Vamos apenas abrir um parêntese, que nas obras da codificação, em O Livro dos Espíritos, Kardec ele propõe uma reflexão ampla e profunda quando pergunta à espiritualidade a questão número 1, que é Deus. E na terceira parte, no segundo capítulo, entendendo a primeira lei, que é a lei de adoração, a espiritualidade nos propõe como adorar a Deus. Será que nós realmente sabemos adorar a Deus? Sermos fiéis a Deus? Fechamos parênteses. Então, o livro de Isaías, ele vai se desenvolver ao longo de 66 capítulos, trazendo algumas particularidades. Porque Isaías é colocado como um evangelista
do Antigo Testamento, pelos intérpretes, pelos comentadores bíblicos, pelos exegetas. E por quê? Como o evangelista do Antigo Testamento. Porque ele, em diversas profecias do desenvolvimento do seu livro, irá falar do Messias, da vinda do Messias e de como que o Messias seria tratado pelos homens. Há um capítulo de Isaías que vai justamente exemplificar muito bem isso, que é o capítulo de número 53. Nós não vamos ler este capítulo, nós vamos aqui aguçar a curiosidade de todos vocês, deixando para que todos, pelo menos durante essa semana, abra este capítulo 53 do livro de Isaías e faça uma leitura. E aí vocês vão observar, conforme irão nos informar os comentadores bíblicos, que Isaías é também considerado o profeta messiânico, pelo fato dele ter acertado nas suas profecias e conforme atestamos com o próprio Jesus, registrado pelo Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21, a vinda e o cumprimento do Messias entre nós. Daí ser considerado o profeta evangelista do Antigo Testamento e o profeta messiânico. E lembremos, Isaías, ele terá algumas colocações pela crítica literária. Por quê? Ele vai afirmar sobre a vinda do Messias, não somente a partir do capítulo 40 do seu livro, mas conforme também lá no capítulo 9, ou no capítulo 7, no capítulo 8, quando ele vai colocar que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ao qual chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mas se cada nome hebraico tinha um significado, qual é o significado do nome de Isaías em hebraico? Significa Deus ajuda, Deus é auxílio, ou Deus é a salvação. É o significado do nome de Isaías em hebraico. Bom, e aí, dentro do contexto dos estudiosos, eles dividiram o livro de Isaías em duas partes até o ano de 1948. Vejam bem. Até o ano de 1948, os grandes comentadores bíblicos do Antigo Testamento dividiam Isaías em dois Isaías. O primeiro, compreendendo os capítulos 1 a 39, e o segundo Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 66. Por quê? Porque como Isaías viveu no ano 765 a 681, os comentadores bíblicos irão afirmar que esses capítulos da primeira fase, Isaías, 1 ao 39, ele vai trabalhar aquele contexto da sua época nas regiões em que ele viveu, tendo como grande protagonista os assírios, as invasões e os conflitos políticos e religiosos entre israelitas, assírios e outros povos. Do capítulo 40 ao capítulo 66, por ser considerado o profeta messiânico e o evangelista, ao narrar-nos sobre a vinda do Messias de tal forma incontestável, ele vai trazer apontamentos que iriam acontecer 200 anos depois de sua encarnação, após o exílio da Babilônia, que se deu justamente 200 anos depois de sua desencarnação. Mas quando foi achado em Qumran, ou Paran, na região do Mar Morto, alguns manuscritos antigos, dentre eles, fragmentos do profeta Isaías, eles foram remontando e estudando,
E hoje, os estudiosos vão afirmar que os 66 capítulos de Isaías se dividem em 3 partes. Era como se nós tivéssemos 3 Isaías em épocas distintas escrevendo o livro. Daí, vejam bem, uma complicação para o entendimento do livro de Isaías. E isso é tão importante porque Isaías, em conjunto com o livro de Salmos, são os 2 livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. Apenas para termos um exemplo, carta de Paulo aos Romanos, Paulo irá citar 14 passagens de Isaías. Só no livro de Mateus, nós temos mais ou menos 9 passagens citadas pelo evangelista a Isaías. Bom, e como se divide hoje, na atualidade, os 66 livros? Em 3 fases. A primeira, compreendendo, eles vão chamar de 1 Isaías, capítulo 1 a 39. O segundo, do capítulo 40 ao capítulo 54. E o terceiro, do capítulo 55 ao capítulo 66. Para que nós possamos observar que Emmanuel, ao nos afirmar na mensagem que os profetas israelitas é um monumento cuja a decifração ainda é parcial por grande parte de nós encarnados, imaginemos o quanto devemos ainda buscarmos, através da leitura e dos estudos, penetrar na essencialidade destes livros. E aí nós vamos trazer aqui uma questão bastante interessante, que a partir do capítulo 40 e em alguns capítulos do seu livro, Isaías vai citar muito a figura do Messias como servo. Vejam bem, Isaías vai citar o Messias como um servo. E vamos lembrar a todos que Jesus, ele não é servo, conforme irá nos afirmar João, o evangelista, no capítulo 1, versículo 18, que Jesus é filho, o Filho de Deus. O próprio apóstolo Pedro, em Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta: que dizem os homens a meu respeito? Pedro irá dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus é filho. Jesus não é servo. Porque nós temos 4 elementos, do ponto de vista bíblico, para penetrarmos no entendimento. Filho, Jesus é o Filho de Deus. E muitos poderão dizer assim: ai, Delano, nós também somos filhos. Somos. Porque fomos criados por Deus. Mas necessitamos nos tornarmos filhos, porque ainda não somos. Porque o filho obedece o pai. Jesus foi obediente a Deus e resignado. E aí vem essa pergunta: será que nós somos obedientes e resignados a Deus? Para complementar isso, basta fazermos uma pequena leitura lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do subtítulo Obediência e Resignação. Voltando aqui para Isaías, o profeta irá afirmar que Jesus é o servo. Só que Jesus não é servo. Jesus é filho. E aí nós temos os textos bíblicos, e principalmente Isaías, a figura do filho, que ele representa como servo. Mas vamos trabalhar o filho no Novo Testamento, especialmente em João Evangelista. Temos a figura do amigo, o amigo do filho, ou os amigos do filho. Temos a figura dos servos e temos a figura dos escravos. É como se cada um de nós, no nosso processo evolutivo, estivéssemos enquadrados
dentro de um patamar. Somos escravos, somos servos, somos amigos, porque filhos ainda não somos. Delano, como assim? Para resolver essa questão do servo e do filho em relação a Isaías, o apóstolo Paulo, ele vem em nosso favor ao afirmar na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Vejam bem o que Paulo nos diz. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo coloca Jesus como servo, não por ele ser servo, mas porque Jesus colocou-se, e aí que entra a chave que a doutrina espírita nos apresenta. Jesus se coloca não como servo, mas como servidor. É diferente. O servo é diferente do servidor. Quem é o servidor? O próprio Cristo irá afirmar isso em Mateus, capítulo 20, versículo 28, quando diz: o Filho do Homem veio para ser... O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Vejam bem essa colocação de Paulo a respeito da carta aos Filipenses, complementando a palavra de Jesus em Mateus 20 e 28. E aí, para entendermos esse comprometimento que nós devemos ter a Deus, e pelo fato de ainda não sabermos adorar a Deus dentro de um campo de fidelidade, vamos lembrar aqui a todos a primeira lei recebida por Moisés no Monte Sinai. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa do Egito, a casa de escravidão. Naquele contexto, o povo hebreu era escravo. Quando o povo hebreu sai do Egito e vai peregrinar no deserto, eles precisavam aprender a se tornarem servos, isto é, obedientes, para que, na aliança do Novo Testamento, com a chegada do Messias, tornassem-se amigos, com o objetivo agora, que Jesus veio realizar no mundo, fazer com que nós nos tornemos, pelo processo evolutivo da auto-iluminação, nos tornarmos filhos. Este é o trabalho dos profetas e principalmente de Isaías. E aí, como nós não temos um tempo para penetrar em muitas colocações do livro de Isaías, nós separamos para as nossas reflexões rápidas o primeiro capítulo. O primeiro capítulo de Isaías, ele vai sintetizar toda a proposta do seu livro. Bom, eu vou ler apenas alguns versículos. E diz assim, dentro da tradução da Bíblia de Jerusalém: ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, porque Yahvé está falando. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Então vejam bem. O jumento a manjedoura de seu senhor. Lembremos que quando Jesus chega, ele é acolhido em um ambiente onde Maria e José estavam ali reunidos a eles, alguns animais, dentre eles jumentos.
E o próprio jumento vai servir de manjedoura a Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, quando ele recebe Hosana pelos judeus. E logo em seguida, ele vai ser levado a julgamento e vem todo o processo que nós sabemos da crucificação. Mas Israel, continua Isaías, seu capítulo 1, mas Israel é incapaz de conhecer. Meu povo não é capaz de entender. Ai da nação pecadora, do povo cheio de iniquidade, da raça dos malfeitores, dos filhos pervertidos. Eles abandonaram a Yahvé. Yahvé significa Deus. Desprezaram o Santo de Israel, Jesus, e afastaram-se dele. Onde podereis ser feridos ainda? Vós que perseverais na rebelião, isto é, na rebeldia? Com efeito, toda a cabeça está contaminada pela doença, todo o coração está enfermo. Toda a cabeça está contaminada pela doença, todo o coração está enfermo. A razão é o consentimento da obediência. O coração é o consentimento da resignação. Lembram-nos essa mensagem que nós falamos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, obediência e resignação. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há lugar são. Tudo são contusões, machucaduras e chagas vivas, que não foram espremidas, não foram atadas nem cuidadas com óleo. O óleo aqui significa o azeite. O azeite vem da oliveira. A oliveira produz, através do azeite, o combustível da chama da luz. Vossa terra está desolada, vossas cidades estão incendiadas, vosso solo é devorado por estrangeiros sob os vossos olhos. É a desolação como devastação de estrangeiros. A filha de Sião. Sião é a cidade de Jerusalém. Toda vez que você ler no texto bíblico Sião, se refere a Jerusalém. Foi deixada só como choça em vinha, como telheiro em pepinal, como cidade sitiada. Não tivesse o Senhor das estrelas nos deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Capítulo 1 do livro de Isaías, versículos 1 a 9. É belíssimo esse texto. Quando penetramos com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, precisamos, a partir de agora, eliminar todo o contexto literal, simbólico, alegórico, e trabalhar conforme Allan Kardec nos propõe a moral, extraindo-a para a nossa atualização. Não vou interpretar, mas apenas vou dar algumas dicas. Quando Isaías coloca, ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, ele está falando para quem? Para encarnados, terra, plano físico. Desencarnados, céus. Lembrando que a palavra céus está no plural, representando as dimensões espirituais que nós temos no planeta Terra. As dimensões boas e as dimensões não tão boas assim. Isso quer dizer que Isaías está levando a sua mensagem de cunho universalista aos espíritos, independente se eles são encarnados ou não, se eles são hebreus ou não. E ele continua.
Deus criou os filhos. Somos filhos. E é Deus que faz com que nós cresçamos. Mas o que aconteceu? Nós nos rebelamos contra Deus. E aí entra um ponto interessante que Isaías está desenvolvendo, que representa todo o contexto bíblico. Vejam bem, a Bíblia está fundamentada em 4 pontos principais. Primeiro, criação. Segundo, aliança. Terceiro, redenção. O nosso objetivo, ao sermos criados, é evoluirmos para nos tornarmos luz, filhos do Pai. Conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer com que seus filhos cheguem à perfeição. Jesus ensina-nos: sede vós perfeitos, como o perfeito é o Pai que está no céu. Agora vejam bem, o céu aqui, registrado por Mateus capítulo 5, versículo 48, está no singular. É preciso, quando lermos o texto bíblico, sabermos identificar o contexto de cada palavra e o que ela quer nos dizer. Quando ele coloca boi, jumento, ele está falando do processo de animalidade que nós fomos atravessando através das eras. Até chegarmos a uma condição em que cabeça e coração, instruídos, conforme registra-nos o Espírito Lázaro, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos tornamos corruptíveis. Cabeça representando razão. Coração representando sentimento. Os nossos corações, sentimentos. A nossa inteligência, ela está como que manchada. Eu disse 4 pontos. Criação, aliança. O que foi feito da aliança? Nos rebelamos. Porque a aliança ela vai nos propor a redenção, a transformação, a evolução, ao progresso. Como nós não soubemos realizar isso, então vem a primeira revelação, personificada em Moisés, cantada pelos profetas, no caso Isaías, ao afirmar a vinda do Messias para exemplificar como nos tornarmos filhos da luz. E aí chegamos aos 4 pontos. Criação, aliança, redenção, Messias. Quem nos ensina isso? Allan Kardec. É os 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos. Primeira parte, criação. Segunda parte, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, aliança. Quarta parte, a redenção. Penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. A terceira parte, as leis morais, o Messias. Primeira, segunda e terceira, conjugando, para que nós possamos evoluir e abraçarmos e atendermos ao chamado dos profetas, no caso Isaías. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, é Deus quem está vos falando. Nós agradecemos essa oportunidade. Teríamos muito a dizer. Apenas trouxemos algumas reflexões para nos instigarmos a buscarmos o estudo tanto dos primeiros livros que compreende o Antigo Testamento, quanto os livros do Novo Testamento, aliando-os com a proposta da doutrina espírita. Que Jesus possa nos abençoar. Lembrando a todos, que Ismael, o guia e protetor do Brasil, tinha sangue hebreu. Era filho de Abraão, com uma escrava egípcia chamada Agar. E este Ismael,
filho de Abraão, patriarca hebreu, é o Ismael, governador do nosso Brasil. A nossa gratidão a ele. Quem nos revela isso não é Delano, é Humberto de Campos, por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Que Jesus abençoe-nos, abençoe o Cantinho e abençoe-nos toda essa semana para que essa proposta da primeira revelação seja consolidada, tanto na segunda quanto na terceira, para toda a terra. Muita paz para todos, uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Obrigada, Delano. Ai, gente, quanto ensinamento, hein? Muito obrigada, Delano, pelos anos de exercício no bem, aqui no Cantinho de Jesus e em todo lugar em que você é convidado a falar sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, sobre essa doutrina dos Espíritos. E hoje podemos dizer com alegria, sem algum apego e com toda satisfação. Gente, não é verdade? O Delano Fontes, ele é coisa nossa. O Delano Fontes, ele é do Cantinho de Jesus. Muito obrigada, Delano. Muito obrigada mesmo. E as celebrações continuam por toda a semana, durante as noites, às 20 horas. Amanhã teremos o livro de Jó, pela interpretação de André Fonseca. Quarta-feira, o livro dos Salmos, com Helber Cota. Quinta-feira, o Pentateuco Mosaico, com Simão Pedro. Sexta-feira, o Patriarca Abraão, com Afonso Chagas. E sábado, em horário especial, às 17 horas, Jacó e as tribos de Israel, com Emerson Santos. Em todos os dias, contaremos com apresentação artísticas durante a harmonização musical. Convide um amigo, venha celebrar conosco. E para fechar a celebração da noite, dos 72 anos de Cantinho de Jesus, contamos com a prece cantada de Fred Aleph. Fred, fique à vontade. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu saíres. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu saíres. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti.
perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu saíres. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe.